do B, vereador Renato Oliveira, na tribuna. Senhora presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, quero hoje repercutir também, não deixo de ser um dia de alegria, né, por a extensão da Universidade Federal na nossa serra, por que não dizer em Caxias? Porque lá atrás, quando se começou isso, eu sei a dificuldade, vereador D'Ambros, que o senhor tem passado os fins de semana, normalmente, tem que dar uma escapadinha na segunda-feira ou na sexta-feira, ver a situação da sua filha que está estudando na Universidade Federal lá em Porto Alegre. Isso aconteceu comigo com quase 4 anos lá em Porto Alegre. Quase 4 anos lá em Porto Alegre. Quando deu a pandemia, que ele parou de estudar. Parou porque daí veio para cá e agora, com muito sacrifício, com muita dificuldade de toda a família, está fazendo medicina aqui na UFSC. Todos sabem que não é fácil. Mas espero que tenha curso, como o vereador Scalco falou. Além dos cursos, tem os cursos de preferências aqui da região, mas tenha curso também de medicina aqui. Meu filho, se Deus quiser, não vai precisar, porque vai estar já está praticamente no 9º semestre, né? Mas os filhos dos trabalhadores precisam do curso de medicina também. E como disse o vereador Rafael, essas lutas não vêm de hoje. E ele demonstrou aqui no momento que esteve na tribuna. Porque lá atrás, vereador Rafael, não tão distante, quando se lutava por isso, em 2009, o senhor discorreu isso aí, 2008, 2009, até 2013, 2014, depois ocupei a Secretaria da Habitação, eu estava junto com o senhor nessas lutas aí, né? Foi umas lutas, e daí no primeiro momento, o que aconteceu? Bom, não vai ser possível sair nem a extensão da Universidade Federal. O que aconteceu? Então vamos fazer o Instituto Federal, o IFE, que hoje é 1.200 alunos estudam lá. O senhor sabe, a luta aqui não foi fácil também. Então o Instituto Federal, para nós, a importância que tem. Se a gente lembrar um pouquinho, der 2 passinhos para trás, vereador Rafael, a gente vai lembrar, não dois passinhos para trás, ou 2 anos atrás, as universidades federais estavam fechando. As universidades federais estavam fechando. Os institutos federais estavam fechando por falta de pagamento de luz, falta de pagamento de água, por falta de pagamento de limpeza. E, há 2 anos atrás, exatamente, vereador, há 2 anos atrás, hoje, há poucos dias atrás, estive lá no Instituto Federal com a deputada Daiane Santos, levando uma emenda de R$200 mil para a manutenção do Instituto Federal. Então isso para nós é importância, que está lá no bairro Fátima, uma luta que foi grande também, poderia ser que não acontecesse aqui na região. Então vejo, essa luta que não é de hoje, que é a deputada, a menina, a vereadora, a lutadora do movimento comunitário, hoje deputada, quem sabe onde estará amanhã ou depois, com o seu trabalho a gente não sabe. Mas sabe que é pré-candidata a prefeita, mas pelo o desempenho que está fazendo, a gente sabe que projeta bons caminhos para ela, porque ela tem feito por Caxias. A gente sabe que o vereador Assis Melo, depois deputado federal, lutou bastante por essa extensão, nem que fosse da Universidade Federal. O vereador Rafael já mostrou aqui, até o local já tinha, né? Então a gente sabe desse momento importante para a nossa região. É uma época de comemorar, não é uma época de saber, vamos reunir, como o senhor disse. Vai ter as reuniões daqui mais uns dias, né? Pode ser com a UFSC, vamos fazer essas parcerias, porque é importante. Parcerias dos seus, porque já ofereceram para nós, em outra oportunidade, alguns espaços ociosos que eles têm. Então esperamos que esses espaços ociosos sirvam para que a gente possa usar, a comunidade usar de fato, para que o ano que vem, de fato, tenha essa extensão na universidade. Porque ontem foi anunciado, não só Caxias, né? Foi anunciado 10 extensões da URGS. 10 extensões.
10 extensões. Isso não significa pouca coisa para o estudo, vereador Lucas. Para nós, isso é importante, que isso precisava que saísse do papel. Esse momento, essas assembleias, que teve várias assembleias aqui, lá atrás, e indo nas escolas, porque o Instituto Federal lá atrás, no começo, eu mesmo fui nas escolas ali da região para que a gurizada fosse estudar no Instituto Federal, que a gurizada não queria se inscrever no Instituto, porque não, aqui é 4 anos. Agora, a disputa não é muito fácil, como disse o vereador Schalco, porque as pessoas têm que estudar, têm que se interessar, tem prova de seleção. Hoje é 1.200 alunos lá no Instituto Federal e tem seleção. As pessoas estou esperando a primeira chamada, não fui contemplado, como é que eu faço para ter... É só esperar a segunda, ou esperar a terceira, é isso que acontece. Porque quando se estuda bastante se consegue. Porque eu tive a honra de dizer que o meu pai estudou, teve a oportunidade de passar na Universidade Federal, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Passou. Eu acho que um pouco não foi só sorte, acho que um pouco foi de estudo mesmo. Foi estudo. E passar a medicina mesmo, quando ele passou a medicina aqui em Caxias, passou em Passo Fundo, passou em Canoas, né? E também Unicinos. Passou em 4 na mesma época, né? Eu acho que quando as pessoas estudam, que tem tempo, que as pessoas, a família consegue dar pelo menos tempo para eles estudar, as pessoas têm resultado. Então, isso foi dado o tempo para estudar. Então, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o governo Lula, o ministro, os deputados que estiveram presentes ontem, deputado Pepe, deputada Denise, por isso, neste momento, é uma época de nós comemorarmos. E depois, na prática, ver que isso saia de fato do papel. Senhor parte, vereador Rafael. Bom, vereador Renato, a sua fala foi perfeita, mas eu quero também dizer que em 12 de março deste ano, o governo federal lançou 100 projetos com orçamento de 6 bilhões de construção de 6 institutos federais. 100 institutos federais. E o Instituto Federal é justamente para chegar naquelas cidades e regiões onde não se tem estrutura para construir polos ou sede de universidades federais. Então, é a chance para aquele estudante poder estudar no ensino técnico profissionalizante. Mas dizer, vereador, que vai contemplar 140 mil estudantes de ensino médio. O que nós precisamos hoje é desarmar as instituições e as prefeituras que estão agorando esse projeto. Eu lembro o Fábio Rauch, aqui jornalista da nossa Câmara de Vereadores, ele era quase meu assessor pessoal, porque nós visitamos todos os prefeitos da região, todas as entidades de Caxias, todos os movimentos comunitários da região, para unificar forças. Mas municípios faziam cabo de guerra, entidades faziam cabo de guerra, que muitas vezes colocavam em xeque a luta pela URGS, da extensão da URGS. Então, por isso que eu cito o Assis Melo, na época do governo federal, que sempre foi uma pessoa fiel a essa luta, e depois eu aqui na Câmara enquanto vereador. Então, o que nós precisamos é desarmar essas tensões que ainda tem na nossa cidade e das pessoas acham que a URGS é um bicho-papão e que vem para amedrontar as outras instituições. Não. Obrigado, vereador. Obrigado, Rafael. Senhor parte, vereador. Não, dizer que a ideia do nobre colega Schalco de que a maioria dos estudantes da Universidade Federal vêm de cursinhos não é verdade. O seu filho e a minha filha estudaram em escolas públicas e estão em Universidade Federal. E muitos que eu conheço. A nossa ida a Brasília tivemos... não foi um embate, mas foi até uma questão de local da universidade. Com o prefeito de Farroupilha. Eu lembro muito bem que ele queria muito que fosse em Farroupilha. E a gente brincou, vamos fazer na Forqueta, na divisa que fica para Farroupilha e Caxias. O local não era o essencial. A questão era financeira, viabilidade, e o governo federal conseguiu que isso fosse resolvido. Então, mão de obra qualificada que fica na cidade, muitas coisas importantes para o desenvolvimento da cidade. Parabéns pelo tema, nobre colega. Obrigado, vereador D'Ambros. Quero dizer que a Universidade Federal, gratuita na nossa cidade,
é uma realidade. Parabéns, vereadora Denise, parabéns, deputada Denise, pelo esse trabalho, esse empenho que a senhora tem feito para o nosso estado, para a nossa região. Muito obrigado.